Nós vamos conversar hoje, eu vou falar hoje, na verdade, sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela se celebra todo 31 de outubro e nós aproveitamos essa data também para lembrarmos de alguns princípios que foram resgatados na Reforma Protestante. Este ano eu vou falar dos 5 solas, o ano que vem eu vou falar de outro assunto, e assim nós iremos falando assim ao longo dos anos sobre a Reforma Protestante. Ela é um marco histórico dentro da sociedade ocidental, não somente sobre a cristandade, mas sobre toda a sociedade ocidental. Houve uma mudança completa sobre o entendimento do cristianismo, houve uma mudança completa, inclusive, sobre o que é o cidadão como um todo, o seu relacionamento com Deus, e foram resgatados conceitos bíblicos que tinham ficado esquecidos ao longo dos séculos. A reforma não foi um movimento de castas, uma coisa assim, intelectual, teológica. Ela foi um movimento levado pelo vento do Espírito, do renascer das Escrituras, do despertar da graça, de uma fé revigorada, do resgate da suficiência de Cristo como Salvador e de ver a vida como uma oferta para a glória do Senhor. Então, hoje não vai ser uma pregação como tal, você não vai ouvir uma pregação porque não haverá um texto base, haverão vários textos. Então, assim, ele é bem diferente por causa disso. Então, o primeiro princípio, nós vamos falar dos 5 solas. Quem sabe os 5 solas? Você não, Braulio. Quem sabe? Thales também não. E o Luiz Felipe também não. Quem sabe os 5 solas? Então vamos aprender. Eu sei que alguns estão com medo, outros têm medo de errar, mas sempre é melhor a tentativa do erro, porque às vezes tentando você acerta. Isso é um princípio básico da prova. Na dúvida, marque. O primeiro princípio que nós vamos ver hoje são 5. Sola Escritura, os nomes são no latim, mas eu vou explicar, não tem problema não. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christo, soli Deo gloria. E nós vamos explicar cada um deles, vamos explicar em português, não tem problema não. Ninguém está falando em línguas aqui, nós somos batistas. O primeiro princípio é a sola Escritura, que é somente a Escritura, a Bíblia. Nós, se somos cristãos, nós dizemos que seguimos a Cristo, não é assim? É assim, né? Todo mundo fala isso, se é cristão é porque segue Cristo. Mas como nós sabemos que realmente seguimos Cristo? Como nós sabemos que realmente nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos? Qual é a garantia que nós temos? Você sabe que há tantas pessoas que falam que amam Jesus, mas será que todas essas pessoas conhecem Jesus? De tantas pessoas que dizem seguir Jesus, será que eles conseguem extrair os ensinos de Cristo? Será que eles conseguem dizer, eu sigo Jesus por causa disto? O que nós vemos comumente é que nós vivemos numa sociedade que trabalha muito o sentimento, o sentir. Biblicamente isso é errado. Você sabia disso, né? Você sabe disso. A Bíblia é contra o sentir. E nós ouvimos muito isso das pessoas. Eu sinto que eu sigo Jesus. Não, aqui não é sentir. Fé não é sentir. Essa questão de sentir, sinto que Deus tem para você, isso é mentira, isso é falácia. Sabe por quê? Porque fé é convicção. Eu já falei isso muitas vezes, né? Mas eu quero reforçar isso. Fé é convicção, não é sentir. A fé cristã, ela não é fundamentada no sentimento. A Bíblia não diz, sente que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. É verdade que a Bíblia fala assim? Fala ou não fala? Fala ou não fala, gente? Não, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não pede para sentir, a Bíblia pede para crer. Mas nós vamos crer em quê? Como é que nós sabemos o que vamos crer? Nós precisamos saber de onde vem a base da nossa fé. E aí onde nós entramos onde? As Escrituras.
Não tem como alguém dizer que é cristão e nunca ter lido a Bíblia, nunca ter pesquisado, nunca ter ouvido a palavra de Deus, nunca ter nem sequer memorizado um verso bíblico. Porque é verdade, você deve memorizar a Bíblia. Além do Jesus chorou, não matarás, que eu acho que é fácil para todo mundo lembrar, né? A maioria dos cristãos recitam de cor João 3,16. Não, o Salmo 23, o Salmo 91, o Salmo 121, isso aí até Maritaca recita, né? Se ensinar, ela fala melhor do que nós. Mas não é uma questão de simplesmente dizer eu sigo Jesus por causa da palavra. A pergunta é, você conhece a Bíblia? Essa é a grande questão, você conhece a Bíblia? Porque o que era que acontecia no passado, antes da reforma? Antes da reforma, se falava que a palavra de Deus era o padrão máximo para toda a vida e doutrina. E se ficarmos por ali, falamos, está tudo bem. Mas não era isso somente. Porque se acreditava que essa palavra poderia ser encontrada em locais fora das Escrituras. De fato, Roma reivindicou uma estrutura de autoridade de 3 partes: Escritura, tradição, magistério. E magistério, entenda, Vaticano, sendo o Papa o máximo expoente do magistério. E ali, o que acontece? A Bíblia ficava presa ao entendimento do magistério e da tradição. Ao invés da Bíblia, ela julgar o magistério e a tradição, a Bíblia era guardada, trancafiada em 7 chaves, sobre os moldes da tradição e do magistério, ao ponto que as palavras do magistério eram mais importantes do que a própria Escritura. E quando a reforma vem, ela retira então o poder do magistério e ela coloca a tradição presa às Escrituras. Porque nós não negamos a tradição. Nós não podemos negar a tradição bíblica. Você fala assim, eu não ligo para credo. Você tem certeza que não liga para credo? Olha, não tem credo mais bonito para mim que o credo de Atanásio. É o que eu mais gosto. O Tales sabe, que foi meu aluno de teologia. O credo de Atanásio é a base do nosso entendimento da Trindade em muitos aspectos. Mas o credo dos apóstolos, o credo de Calcedônia e o credo de Niceia, aliás, Niceia e Calcedônia, Niceia veio primeiro e Calcedônia depois, eles estabelecem as bases do nosso entendimento de quem é Cristo e o que é a Trindade. Isso não pode ser esquecido. Nós não podemos simplesmente jogar isso no chão, jogar no lixo. Nós não podemos jogar no lixo escritos de pessoas que se esforçaram para vencer heresias que hoje aparecem e nós não temos resposta. Por quê? Porque nós não pesquisamos a história, a tradição. Só que a tradição, ela está presa à Escritura. Porque nem tudo o que foi escrito no passado serve. Nem todo o que é escrito nos dias de hoje serve também não. Por quê? Porque tudo fica preso às Escrituras. Aqui está a base do entendimento nosso como cristãos. Se nós vemos Lucas capítulo 24, nós veremos o próprio Jesus falando disso. Como as Escrituras para nós é o mais precioso que nós temos. Lucas 24, a partir do verso 44. Eu sei que vai aparecer na tela, mas eu gosto de ler diretamente aqui. Nós estamos falando de Jesus ressurreto. Depois lhes disse, são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse o quê? Tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. A lei, profetas e salmos é o resumo do que nós conhecemos como o Antigo Testamento. E, se você lembra das pregações de João capítulo 16,
Você vai lembrar que o Novo Testamento, Jesus fala dele para os discípulos, quando fala que o Espírito Santo falaria e mostraria para eles as coisas que Jesus ainda não tinha falado com eles. E lembraria outras coisas. E é um Novo Testamento. Então a Bíblia vai mostrar isso. O autor de Hebreus, no capítulo 1, nos primeiros 3 versos, ele vai falar que Deus, tendo falado muitas vezes a nossos pais, pelos profetas, no tempo presente nos fala através do Filho, que ele é o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, é o resplendor da glória e a expressão exata de quem é Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra. O que o autor de Hebreus está mostrando? Deus falou no passado, através dos profetas no Antigo Testamento, mas agora nos fala através do Filho. Mas não é uma voz etérea que vai fluindo de um lugar a outro. Está registrada aqui na sua palavra. O sola escritura foi tão forte na Reforma que o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Na cultura ocidental, né? Porque no Oriente já a imprenta já funcionava muito tempo atrás. O primeiro livro impresso no Ocidente foi a Bíblia. E se nós, você e eu, temos a Bíblia na nossa língua, foi a Reforma, viu? Foi a Reforma Protestante. Se você e eu cultuamos a Deus na nossa língua, foi a Reforma Protestante. Por quê? Porque nós entendemos que o conhecimento de Deus, ele vem a nós de uma forma clara. E por isso a Bíblia deve estar livre para todos. Por isso que você tem Bíblia. E por isso que muitos de nós temos mais de uma Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui no púlpito e eu tenho a Bíblia antiga. Lembra a minha Bíblia antigona que eu tinha? Ela está no meu gabinete. E eu tenho ali também uma Bíblia em espanhol. E tenho mais 2 Bíblias ali só no gabinete. Eu tenho 4 Bíblias. 5, 6. Tenho 5 Bíblias no Novo Testamento só no gabinete. Só. E assim, e não sou eu somente. Você também. Você tem a Bíblia de ler em casa, tem a Bíblia que traz na igreja, e muitos têm Bíblias de estudo também. Porque nós estamos massificados. A questão é, você lê ou fica isso só como uma lembrancinha de Natal? Não! Tem que ler as Escrituras. É o fundamento da nossa fé. Como nós sabemos realmente que somos de Cristo? Por causa das Escrituras. Qual o testemunho que vale? As Escrituras. Não é o que você pensa, não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que eu sinto, é o que a Bíblia diz. Essa é a nossa convicção. Porque nós somos cristãos? Porque nós sentimos? Não. Não. Porque senão todo mundo é crente. A nossa convicção está na palavra do Senhor. Lutero falou isso na dieta de Worms. Mas quando ele falou isso, o que ele falou poderia ter matado ele, mas ele não se importou. Olha o que ele falou. A menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa nem nos concílios, é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem. Estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Você vê que ele não fala, eu sinto. Sabe por quê? Porque quando você está sobre perseguição, você não vai sentir nada, você vai viver em função de convicção. E nós precisamos dessa convicção. O sola escritura me leva de volta à origem do cristianismo, a verdadeira tradição, ao entendimento bíblico pleno de todas as coisas. E se nós não cremos na Bíblia, se nós não cremos na Bíblia como a palavra de Deus, sabe qual é o problema? Nós não somos cristãos. Esta é a base. O sola escritura é a base, daí flui tudo. Porque se nós não cremos na Escritura, acabou, gente. Vamos aqui acabar o culto, cada um vai na sua casa, porque nós estamos piores que os juízes de Israel. Porque cada um anda de acordo com o seu coração. E por isso tem pessoas que falam, o Jesus que eu creio não é assim. Mas é claro, a pessoa não lê a Bíblia, que Jesus é esse?
Então não viva pelo sentimento, pelo achismo. Viva na convicção. Leia a Bíblia. Mas leia. Toda a Escritura e não pedaços dela. Eu vou me convencer, só quero ler aquilo que é gostoso para mim. O que não vou ler. Não, que é isso, leia também. Você lembra quando, principalmente os mais antigos, né? Eu inclusive. Vocês se lembram daqueles remédios que eram horrorosos, espantosos? Lembra? Aquele que você não tinha vontade, mas tinha que... Gente, era horrível. Mas valia a pena. Claro que tinha outros docinhos, gostosos, maravilhosos, que até hoje eu lembro com prazer e alegria. Todos hoje ninguém consome porque estavam errados. Mas aqueles chatos, horrorosos, ainda permanecem. Enfim. O outro aspecto, sola gratia, ou somente a graça de Deus. Essa graça de Deus quer dizer o seguinte: o pecador é salvo pela graça de Deus, o seu favor imerecido, e somente. Essa doutrina significa que nada que o pecador fizer pode trazer-lhe o mérito para obter a graça de Deus e que o pecador não coopera com Deus a fim de merecer a sua salvação. A salvação do começo a fim é dom soberano de Deus para os indignos e não merecedores. Quer ver onde está bem explicadinho isso? Efésios, capítulo 2. Vamos para Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. E nós vamos até o verso 10. Vou ser super breve. Não dá tempo de explicar o texto de Hebreus na profundidade, mas você vai ver que o pouquinho que nós vamos ver será suficiente para nós. Efésios 2. Se a Bíblia abrir, aí. Vamos ler os primeiros 3 versos de Efésios 2. E começa assim: Ele, quem é Ele? Quem é Ele? Jesus, o Filho de Deus, vos deu vida, estando vós como? Mortos nas vossas transgressões e pecados. Primeira palavra que você deve lembrar, nós estávamos, e por isso Ele nos deu. Então perceba, um morto pode receber vida por si mesmo? Não. Então você já entende que como é que Paulo já inicia. Como era isso? Nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo quem? Mas veja que antes ele fala do mundo. Reparou? No caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Mas nós estamos presos, nós estamos sobre 3 jugos. O primeiro está no verso 1, transgressões e pecados. O segundo, o mundo. O terceiro, o diabo. Porque todo mundo gosta de falar do diabo, né? Mas não é somente ele, são 3. O nosso pecado, o mundo e o diabo. Entre os quais todos nós também andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. E éramos por quê? Vamos de novo com o verso 3. Tem que acordar, gente. Dentre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos vamos lá, gente. De novo, porque eu insisto que você fale natureza? Porque é algo natural de nós. Não é algo que nós pegamos no caminho. Nós viemos assim. Por natureza, nós éramos filhos da ira de quem? Eu sei que este texto é duro. Porque todo mundo se acha filho de Deus e amado pelo Pai desde a eternidade. E não é assim. Éramos por natureza como também os demais. Gostou do texto? Amou? Não, é? Eu também não. Mas é a realidade. A nossa impossibilidade é porque, em primeiro lugar, nós estávamos mortos. E, em segundo lugar,
pela nossa própria condição natural, porque nós nascemos assim, somos filhos da ira. Você nasceu filho da ira. Eu nasci filho da ira. Não é assim que a gente aprende, né? Mas é assim que a Bíblia fala. Nascemos, por natureza, filhos da ira. Você sabe o que isso quer dizer? Que nós estávamos, como falam assim, mortinhos da silva. O que envolve que não há maneira nenhuma, pelos nossos próprios meios, de alcançar salvação. Não há. Você não pode, eu não posso. Ninguém tem mérito. Romanos capítulo 3, não há justo nenhum sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Nada. Nada. Mas a boa notícia vem entre os versos 4 ao 9. Mas para entender o 4 e 9, você tem que entender os primeiros 3 versos. Os primeiros 3 versos, você tem que entender que é assim que nós éramos. É assim que as pessoas são. Sem Cristo, as pessoas são assim. Se não há pleno entendimento do que nós éramos, o sacrifício de Jesus, a graça de Deus é vã. Porque o que a pessoa vai se arrepender? O que ele vai abraçar de vida se ela não entende que diante de Deus todo mundo é pior do que o lixo? Inferno, sabe qual é a figura do inferno em Marcos? Quando fala do verme e do fogo. Sabe que figura é essa? É lixão. É lixão. Porque num lixão, não nos aterros sanitários modernos, mas num lixão comum, a matéria orgânica se decompondo, isso cria verme. E o metano, o gás que sai, quando há muito calor, ele inflama e se transforma em fogo. Porque a pessoa sem Cristo é lixo. Ah, isso é duro. É, mas é a realidade. Se nós não entendermos o que nós éramos sem Cristo, a graça para nós é barata. Para nós vermos a graça de Deus, nós temos que ver a realidade da nossa condição. Mas eu não vou ficar ali, vou com o verso 4, vamos para a boa notícia. Mas Deus, e gosta desse mas, porque Deus poderia ter simplesmente nos abandonado. Essa Bíblia diz mas. Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda, de novo, fala, mortos em nossos pecados, deu-nos que? Vida. Mas quem nos deu a vida? Deus deu-nos a vida juntamente com, e veja o que fala depois, pela... Vocês estão hoje dormindo, gente. Vamos de novo. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora perceba como, na nossa impossibilidade, Deus fez possível o impossível, nos salvar. Quem nos dá vida? Quem? Deus em Cristo nos dá vida. Por quê? Porque nem você nem eu poderíamos fazer isso. Quando alguém fala, eu alcancei a vida eterna, isso é parcialmente correto. Mas não é totalmente correto. Porque a inclinação do nosso coração é para o pecado. Se nós, por alguma razão, fomos inclinados por Deus para entregar nossa vida a Jesus, para dedicar nossa vida a Ele, para confessar nossos pecados em arrependimento e dor. Se isso aconteceu na nossa vida, entenda, foi Deus quem tocou sua vida, fez renascer em você a morte no seu coração, para que você entendesse a necessidade e você viesse a Jesus. Eu vou mostrar um texto que fala desse jeito, mas não é este agora. Eu quero focar ainda aqui. E não somente isso, porque fala
e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela sois salvos por meio da fé. Aqui já entra no outro aspecto. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de o quê? Para quê? Mas se orgulha, se gloria, quem já sabe de memória vai falar gloria, né? Gente, não há mérito, é graça. Você é salvo pela graça de Deus, apesar de quem você é, apesar de quem eu sou. Deus simplesmente olhou para nós com graça e misericórdia e nos salvou, sem mérito, sem nada. Quem somos nós? Como é que nós podemos dizer que somos melhores do que os outros? Isso é mentira. Eu não sou melhor do que ninguém. Você também não. Foi Deus quem quis nos salvar. Foi Deus quem quis nos salvar. Ezequiel 36. A ordem dos fatores altera o resultado. A partir do verso 25. E vejam que todas as ações são divinas. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis. Eu vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e também porei o meu espírito dentro de vós e fareis com que andeis nos meus estatutos e obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Então, e sereis o meu povo, eu serei o vosso Deus. Quem faz tudo? E veja que ele nos purifica, nos faz renascer, coloca seu Espírito sobre nós e veja o verso 31. Depois de tudo isso, vem o verso 31. Então, agora são eles. Depois de tudo que Deus faz, então vos lembrareis dos vossos maus atos e dos vossos feitos que não foram bons, e vós mesmos tereis o quê? Então vamos lá. O que acontece primeiro? A ação de Deus ou a ação nossa na conversão? Percebe a questão? Aí eu vou fazer a pergunta teológica. O que vem primeiro? O novo nascimento ou a conversão? De acordo com Ezequiel. Você vê como nós fomos mal ensinados? Primeiro vem um novo nascimento. Porei meu espírito e depois vos lembrareis dos vossos pecados. Sabe por quê? Porque nós, Efésios, nós estávamos como? Mortos. E morto consegue reviver, consegue falar alguma coisa? O que é que um morto precisa? Reviver. E quem faz reviver a nossa vida? Deus. Então como é que nós vamos dizer que a nossa vontade escolheu Deus? Não tem como, gente. Se não for Deus, a gente não escolhe, não. Entende o problema? É a graça. Eu sou a graça. É a graça de Deus, não há mérito, não há nada. Nada, nadinha de nada. Por isso que é somente a fé, que é a sola fide. Elas estão muito ligadas, a sola graça, a sola fide estão tão ligadas, que assim, você poderia falar assim, é uma só. Não, mas as duas tem que separar. Porque a fé, gente,
fala da justificação pela fé. Quem esteve na aula de doutrina hoje vai falar assim, de novo. A fé tem a ver com justificação. Romanos 5:1 fala que somos justificados. Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé, ou mediante a fé, depende da versão. Temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas que o Concílio de Trento fez na Contra-Reforma foi o seguinte: o Concílio de Trento, movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica Romana. Se alguém dizer que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação e que, em nenhum sentido, é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, seja anátema. Quer dizer, se nós acreditamos que a salvação é pela fé e somos justificados pela fé, parabéns, você e eu somos declarados anátemas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Declaração do Concílio de Trento, cânon número 9. Você percebe o problema que nós temos com a Igreja Católica Apostólica Romana? O problema não é conosco, o problema é com a Bíblia. Porque eles não acreditam na justificação pela fé, porque ela é somente pela fé. Um texto que nós lemos na aula de doutrina, vamos ler novamente, está em Romanos capítulo 4, a partir do verso 4. Romanos 4, a partir do verso 4. Quem esteve na aula vai lembrar, né? Romanos 4:4. Ora, o salário daquele que trabalha não lhe é atribuído como favor. É como? Mas não é assim. Você trabalhou, você espera o quê? O pagamento. Por quê? Porque nessa hora acaba se tornando uma dívida. Você chega, contra-cheque, por favor. O Pix, que agora, nem contra-cheque, gente, que é isso? É coisa do passado, né? Cadê o Pix? Tim! Só recebe ali, assina aqui, é claro que eu assino. A dívida está paga até o próximo mês, que a dívida volta a aparecer. Paulo fala que aquele que trabalha, o salário é considerado dívida. Contudo, o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que a nossa justificação não é pelo que fazemos, não há dívida. Não há dívida, é graciosa, é pela fé. Nós entendemos que Deus nos perdoa e nos declara justos por causa da obra de Cristo e não por nós. Quer dizer, nós não trabalhamos para ter uma dívida com Deus, para que Deus então nos pague com salvação. Não é o que eu faço que torna Deus, de uma maneira ou outra, devedor nosso. Nossa, Ele é tão bom, eu não tenho outra alternativa a não ser salvá-lo. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia mostra que isso é por justificação. É por Deus declarar a pessoa justa pela fé. E ele continua dizendo, assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as... O quê? Obras. Você está dormindo. Dizendo, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Isso está onde? É um salmo. Essa é a dica. Eu vou reduzir, está no livro 1 dos Salmos. Está entre o 1 e o 40. E o 41, perdão. Entre 1 e 41. Qual é o salmo? Esse. É o Salmo 32. Você deve aprender esse salmo, gente. Pelo menos assim. Tá? Coloque ali do lado do verso 7, Salmo 32, 1 e 2. E você nunca vai esquecer. Perceba como Davi está dizendo, bem-aventurados aqueles que são perdoados, sem
obras. O status de justo, ele é conferido pela fé. Segundo aos Coríntios 5:21. Segundo aos Coríntios 5:21 fala que aquele que não conheceu pecado, Deus o fez como? Ou, como fala a meio do século XXI, um sacrifício pelo pecado, para explicar o que quer dizer pecado, né? Um sacrifício pelo pecado, para quê? Para que nele, em Cristo, fôssemos feitos. Você vê que é nele, não em nós. A justiça de Deus vem a nós pela fé. Porque nós cremos em Cristo e que Deus nos declara justos. Não há obra nenhuma que consiga fazer isso. Se alguma obra é suficiente para salvar, o sacrifício de Jesus foi feito em vão. Qualquer obra que se colocar do lado, ou antes, ou um pouquinho depois do sacrifício de Jesus, invalida o sacrifício de Cristo. Não faz sentido acreditar dessa maneira. Para Roma, a justificação do pecador é uma tentativa de alquimia doutrinária, tentando misturar as obras de Cristo com as do crente, a fim de produzir o ouro da justificação. A teologia, por outro lado, ela reflete as Escrituras e repousa a justificação do pecador somente sobre a obra de Cristo. E foi isso, e é isso que nós cremos, porque é isso que a Bíblia diz. Voltamos com Romanos 5:1 e o verso 2 também, para dar uma ideia mais ampla. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também o quê? A esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Por Cristo, temos acesso pela fé à graça. Mas nós vemos em Efésios que a salvação e a fé é dom de Deus, ao ponto que, se você lembrar, no fruto do Espírito, a fé está. Está ou não está? Está ou não está? 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 Porque a fé é um dom de Deus. E aí nós vamos para o quarto, que é solos Cristo, ou somente Jesus. E está bem claro, né? Como uma coisa vai levando a outra. Nós lembramos de Cristo quando a Bíblia, quando o próprio anjo fala com José, em Mateus 1:21. Mateus 1:21. Vocês estão confiantes no ali. Se a CEMIG vier com uma piada, que sabe que pode acontecer, você também não vai ter como abrir a Bíblia, né? Se for outro lado. Então, confia na tela. Confia no Luiz Felipe. Mateus 1:21. A fé vem pelo ouvir. Mas é bom ler a Bíblia. É o primeiro ponto, né? Ela dará à luz um filho, a quem dará o nome de... Por quê? Você vê que ele não fala assim, ele vai salvar e mais alguém virá para completar. É assim? Não. Ele salvará o seu povo dos pecados. E aí nós lembramos, sem colocar na tela, que você deve lembrar de João 14:6. E Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém... mas tem pessoas que gostam de acrescentar, né? E aí, outro texto que você deve lembrar de cor, Atos 4:12. E não há salvação nenhum outro. Por quê? Porque abaixo do céu não existe outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome dado entre os homens. Essa é a centralidade de Cristo. Fora de Cristo não há como obter salvação. Fora de Cristo não há nada. Olha, não tem Maria, não tem santo, não tem padre, não tem pastor, não tem papa, ninguém pode perdoar seus pecados a não ser Cristo. Porque Ele deu a sua vida por nós, ninguém fez. Ninguém fez. Quando
A reforma veio, foi justamente um dos problemas que tinha no período da reforma, era a questão das indulgências, que era que as pessoas então contribuíam com uma oferta para quê? Para que no momento em que as moedas tocavam a caixa e davam aquele sonzinho, uma alma então perdida saía do purgatório e se elevava para o céu. E todo mundo então querendo que seu parente fosse salvo. Começava a ofertar. E Lutero falou, não é bem assim não. É Cristo quem salva. E se você lê as 95 teses, boa parte das teses tem a ver com esse ponto. Boa parte das teses tem a ver com esse ponto. E é justamente por quê? Porque é Cristo que nos dá o sentido de tudo. Veja Atos 8:35. Atos 8:35. Felipe falando com o eunuco lê o texto de Isaías 53, Felipe pergunta, você entende? Não, quem me explica? Aí o verso 35, então Felipe passou a falar, e começando por essa passagem, por Isaías 53, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. O evangelho de quem? Não foi lhe falar que ele era um cara bom, bacana, não. Não é o evangelho da autoajuda, não é o evangelho vem a Cristo que terás bens materiais e tudo, não é o Cristo que te tira dos problemas, é o Cristo que perdoa pecados. É o Cristo que dá a vida no meio da nossa morte pecaminosa. É o Cristo que nos dá esperança no meio da morte. A suficiência de Cristo nós vemos em João 15:5. João 15:5. É um texto que você conhece e eu conheço. Porque eu preguei sobre esse texto e você já leu na Bíblia, né? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Somente Cristo o sustento. E ali é claro que nós pensamos, né? Naquilo que falou Niebuhr, um teólogo alemão, que fala assim, o liberalismo e também as pessoas hoje pregam, proclamam e adoram um Deus sem ira, o qual trouxe homens sem pecado para um reino sem julgamento por meio de ministrações de um Cristo sem a cruz. É isso que nós ouvimos muitas vezes, mas não é isso o Cristo da Bíblia. E nós temos que pensar no Cristo que veio como profeta, aquele que nos trouxe a palavra de Deus, aquele que é a palavra de Deus. É aquele que nos revela o Pai, cheio de graça e verdade. Nós pensamos no Cristo como sacerdote, aquele que é a oferta e é o ofertante, aquele que se entrega a si mesmo, que se dá a si mesmo ao Pai, como o sacrifício perfeito a favor dos nossos pecados, aquele que carrega sobre si, que leva sobre si o pecado nosso, e Deus derrama sua ira sobre ele, para que todo aquele que crê no Filho de Deus obtenha a vida eterna. Por quê? Porque a nossa iniquidade Jesus levou e por causa disso a sua justiça vem até nós. E ali é quando nós vemos a justificação, Deus Pai bate o martelo, nos declara justos, nos declara filhos, nos declara santos, nos declara herdeiros por causa de Cristo Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados e não por nós, porque somos pecadores miseráveis. Você entende como uma coisa junta com a outra? E é isso que nós devemos resgatar. E é claro que falamos do Cristo que é o Rei. Aquele que reina sobre a igreja, sobre o mundo. Porque ele falou, todo poder me foi dado no céu e na terra. E ele reina com vara de ferro sobre todas as nações. E nisso nós estamos seguros, e a nossa segurança é no governo soberano de Cristo sobre o mundo. E o último sola, é o soli Deo glória, é que a Deus damos toda a glória. Seria a maneira mais simples, né? O soli Deo glória tem muitos pastores e teólogos que escrevem alguma coisa e colocam SDG. Agora você sabe, soli Deo glória. A pessoa gosta, né, de aparecer. Você só... Hã? Bach fazia isso, que Bach era crente, né?
Eu coloquei SDG, você já sabe, só lhe deu glória. A Deus toda a glória. Nós até temos o hino, né? A Deus demos glória, com grande fervor. Então, assim, em teoria, nós deveríamos saber. Mas este texto nos fala justamente da glória de Deus, da santidade de Deus e como nós, na nossa vida, refletimos o caráter santo de Deus ao mundo. E tudo que fazemos é um reflexo de quem Deus é. Quer dizer, quando você, e veja o caso simples, eu quero dar aqui um exemplo bem básico. Quando você faz, vamos botar uma coisa que todo homem sabe fazer. Quando você vai fritar um ovo, acredito que todo homem sabe fritar ovo, né? Então tá, vamos para algo mais básico. Você coloca o pão, corta o pão, bota um queijo. Todo homem sabe fazer isso, né? E de fome, nenhum homem morre. Mas se você fizer isso, você tem que fazer para a glória de Deus. O que isso quer dizer? Você vai fazer de tal maneira que Deus se agrade. E leve isso para tudo que nós fazemos e tudo que nós somos. A nossa vida é um reflexo da glória do Senhor. A glória de Deus é o resplendor da sua santidade, a irradiação do seu valor infinito. E quando ela flui, é vista como bela e grandiosa. Ela tem tanto a qualidade de ser infinito quanto a magnitude. E nós podemos definir a glória de Deus como a beleza e a grandeza da sua multiforme expressão. E nós vivemos em função disso. Nós vivemos para que tudo que nós façamos seja belo, precioso, uma manifestação da graça de Deus, como um carimbo celestial para demonstrar através das nossas ações, da nossa vida, das nossas realizações que pertencemos ao Senhor. Então, mediocridade com cristão, ela não bate. Por quê? Porque nós não servimos um Deus medíocre. A glória de Deus mostra justamente que é uma realidade objetiva e absoluta para o qual apontam todas as maravilhas. E sabe o que? Esse é o outro ponto. Nós não vivemos para nós. E que possivelmente é o ponto mais esquecido da glória de Deus. Nós não vivemos para nós. Você não vive para si, eu não vivo para mim mesmo. O mais importante aqui não é você. O mais importante aqui também não sou eu. Ou como um herege falou uma vez, o centro da vontade de Deus é Cristo e o centro de Cristo é você. Só uma heresia danada que é para... Eu não joguei fora o celular porque o celular não tem culpa, né? Mas isso é uma coisa nojenta. Nós vivemos para a glória de Deus, exatamente o contrário. Nós vivemos em função dele, nos devemos a ele. Então, tudo que nós somos é para ele. Então, qual o benefício que eu tenho? Nenhum. As pessoas têm uma ideia de um Deus que é obrigado a me dar porque eu dou para ele. E Deus não é obrigado a dar para você porque é graça. Deus nos deu a salvação e para nós isso deveria ser suficiente para viver ajoelhados por toda a eternidade. Mas não, o homem é presunçoso, é arrogante, orgulhoso, pecador, miserável. O que o homem quer? Que mais? Porque nós vivemos insatisfeitos com Deus. Então, eu vou te servir se o Senhor fizer, então nós condicionamos a Deus. E se a glória de Deus é maior do que nós temos que entender que nós não condicionamos nada. A entrega nossa ela é completa. Por quê? Porque um Deus glorioso, cheio de glória e majestade, ele viu a minha condição, ele não se importou pela minha condição, ele enviou seu filho, morreu na cruz e me deu a vida eterna sem eu precisar, sem eu merecer, sem eu pedir, simplesmente ele me deu. E aí eu vou exigir alguma coisa? Pensemos com carinho, você vai ver que é uma presunção maluca. E nós somos chamados a mostrar essa glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Fala assim: portanto, seja comendo, coisa básica, né? Bebendo, coisa básica. Seja fazendo. Fazendo o quê? Porque senão já pensou se a lista que Paulo começasse a dar a lista?
qualquer outra coisa. Fazei tudo para quem? Para a glória de Deus. Tudo. Tudo para a glória de Deus. E a glória de Deus é a nossa esperança. Por quê? Porque nós contemplaremos Ele face a face. E nós participaremos da glória bendita. João 17, verso 24. E semana que vem começamos a oração sacerdotal de Cristo em João 17. E nós falaremos deste texto com mais detalhe, né? João 17, 24. Olha o que Jesus fala. Pai, meu desejo é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Ele quer que nós o vejamos do jeito que ele é, no seu esplendor da sua glória. Você já pensou isso? Como é Deus no esplendor da sua glória? Você consegue imaginar? Eu não. Mas vai ser lindo. E vai ser maravilhoso. E Jesus ora para que isso se torne uma realidade. Não é maravilhoso que o próprio Senhor ora por isso? Por quê? Porque a glória de Deus é o nosso objetivo maior. Nós queremos contemplar Deus na majestade da sua glória. Porque nós não podemos ver a Deus na majestade da sua glória, porque senão morremos. Mas a esperança é que nós o veremos, tal qual como Ele é. E nós vivemos em função disso. Queridos, os 5 solas é a coluna da igreja. E nós temos que levar isso a sério. Isto não é somente declarações teológicas para você falar assim, olha o pastor, como é que o pastor sabe, né? Não, é para que nós possamos nos apropriar dessas verdades e viver em função disso. E nós precisamos, certamente, ter uma atitude que nos leve à meditação, ou à contemplação, mas ao mesmo tempo a que a nossa vida seja renovada em função disso. Sempre que ouvimos coisas assim, pensamos na necessidade de retornar ao nosso velho e eterno fundamento bíblico, que não nasceu na reforma, ela nasceu na Bíblia. E essa falta de fundamento pode tornar nossa vida uma vida vazia e vai balançar de acordo com as heresias circundantes. Isso nos leva também a pensar na nossa realidade que como igreja nós temos, o nosso papel de transformação do mundo. Nós transformaremos o mundo quando nós aplicarmos o entendimento bíblico real e possamos viver em função disso. Quando tudo que eu falei, ele não vai ficar somente numa teoria, senão que nós vamos fundamentar a nossa fé nas realidades do que a Bíblia diz com relação à nossa condição de vida, com relação à necessidade do conhecimento das Escrituras, com relação à fé, à graça, à realidade de Cristo e viver para a glória de Deus. Precisamos tornar na nossa vida, na sua vida, na minha vida, precisamos tornar o cristianismo relevante. E nós temos que parar de brincar a religião. Você já viu quem brinca a religião? É crente de domingo. Ele vem na igreja e no restante da semana ele anda do seu jeito. Chega, gente, nenhum de vocês é assim. É, né? É. A ideia é essa. Nenhum de nós deve viver como crente de domingo. Nós devemos viver como cristãos o tempo todo, a vida toda, respirar cristianismo, respirar a glória de Deus. E ali onde nós entramos, em termos, num bom sentido, uma cultura do evangelho. Onde a nossa vida, ela é fundamentada e afetada pelo entendimento bíblico. Quando eu vou fazer alguma coisa, a primeira pergunta que eu devo fazer é: o que a Bíblia diz em função disso? Quando eu vou opinar e vou falar alguma coisa, o que a Bíblia diz em função disso? Você sabe quantos problemas nós evitaríamos se nós tivéssemos começado com essa pergunta? Quantas frases insensatas que nós dizemos, quantas heresias que nós mesmos falamos? Nós devemos viver essa realidade, um cristianismo integral. Mas sabe o quê? Também precisamos lembrar que
o Evangelho não é para nós. Ele é para o mundo. E nós devemos pregar o Evangelho. Isto deve ser espalhado, transmitido, pregado, ensinado em qualquer lugar. E não somente por mim, por você. Você também. Você deve viver o cristianismo e proclamar o Evangelho e compartilhar de Cristo e falar da graça de Deus e chamar as pessoas para perto e falar da palavra de Deus e mostrar que em Cristo está a vida. Vai se levantar, vão brigar, vão te abandonar, não tem problema, mas alguém vai crer. E por essa pessoa, o restante, não tem problema, valeu a pena só por uma pessoa. Isso que importa. Mas nós precisamos pôr as mãos no arado e pregar o Evangelho. Você sabe que o Evangelho chegou no Brasil aproximadamente 1557, mais ou menos. Quando uns franceses, enviados por Calvino, chegaram numa região chamada França Antártica. A França sempre querendo invadir um lugar. Lá foi, Calvino mandou 12 homens e eles, então, fizeram o primeiro culto protestante nas Américas. Em todo o continente, o primeiro culto protestante foi no Brasil. 1557, 10 de março. Celebraram a ceia do Senhor, celebraram depois a Páscoa no dia 21 de março e produziram a primeira confissão de fé, a Confissão de Fé de Guanabara. E isso foi uma obra maravilhosa. E eles morreram. Alguns deles foram torturados e foram os primeiros mártires do cristianismo na América. E isso foi em 1557. A reforma foi em 1517. É rápido, né? E nós podemos falar dos morávios, dos empreendimentos missionários do século XVIII, mas quando nós pensamos na reforma, o nosso coração deve se encher de paixão pelas vidas que não conhecem Jesus. E falar assim, se eu fui alcançado pela graça, que é graciosa, que é imerecida, o meu vizinho também pode ser. O meu amigo também pode ser. O meu parente também pode ser. Então eu vou pregar para ele. Na esperança, na expectativa de que Deus desperte o coração dele, assim como Deus despertou o meu coração. E por isso, como eu falei, todos nós nascemos no pecado. E precisamos da vida de Cristo. A obra pertence ao Senhor. E quando o coração é despertado, nós entendemos que Deus está trabalhando em cada coração. E que maravilha é quando nós vemos a realidade e falamos assim, olha, eu entendo que certamente meu coração está afastado do Senhor e Deus vem chamando a vida da pessoa para se encontrar com Cristo. E Deus chama a pessoa para isso. E a pergunta é, e não responda no seu interior. Você crê realmente no Cristo da Bíblia? Você tem segurança de salvação eterna? Segurança de salvação fundamentada na palavra? Se você morrer hoje, se você partir deste mundo, se Deus te chamar neste mundo e chegar na sua presença, você conseguirá ir nas moradas celestiais? E se Deus te perguntar por que você vai para o céu, você vai responder o quê? Porque essa resposta é a que define realmente o que nós cremos. Aí eu vou porque eu sou bom. Aperta a palanca, a escada se transforma numa rampa, a pessoa escorrega e vai para o inferno. Então, é desenho, eu sei, mas... Porque mamãe é crente, eu fui criada na igreja. Rampa de novo. A plena convicção está na obra de Cristo. Aliás, aquele que é de Cristo, Deus não pergunta, simplesmente abre a porta. Porque ele é conhecido por Deus. A questão é, a sua festa em Cristo tem afetado a sua vida? Você realmente vive para o Senhor? Ou você vive encostado numa fé alheia? Deus não tem primos, Deus não tem sobrinhos, Deus não tem netos. Deus tem filhos. Incline a sua cabeça.